Bruninha, o nosso assunto de hoje é uma revisão da semana, né? Vamos entender o que aconteceu de tão importante essa semana. A gente falou sobre ouro, sobre crescimento de ouro, sobre taxas de juros no Brasil e Estados Unidos. O que você destaca? Vamos lá, na verdade o sorriso é para a gente poder trazer alegria para as notícias, né? Tem que trazer um pouquinho. Bom, primeiro, vamos falar o que essa semana foi muito comentado, que todo mundo precisa ficar de olho, principalmente os investidores, todas as movimentações que estão acontecendo. Primeiro a gente falou sobre a alta do ouro, né? Então a alta do ouro, ela tem muito uma correlação, tanto geopolítica, quanto interna aqui no Brasil, quanto externa também, quando a gente fala mundo afora. Os Estados Unidos está passando por alguns momentos, assim a gente pode dizer, delicados. Nós temos ali o Trump com alguns conflitos geopolíticos, agora, por exemplo, tentando colocar sanções contra Cuba, colocando ali um estado de emergência em relação a isso. Nós tivemos ali ainda, né, tudo que está reverberando em relação à captura do Maduro na Venezuela, todos os riscos que depois do Fórum Econômico que aconteceu semana passada, todos os riscos de uma nova ordem mundial. Isso acaba, e logicamente também, o crescimento da dívida pública americana. Tudo isso acaba criando um conceito de conservadorismo. Quando a gente fala em conservadorismo, grande parte do fluxo do dinheiro acaba indo para investimentos considerados mais seguros. Em primeiro lugar, logicamente, a gente acaba sempre olhando o tesouro americano. Isso acaba, de uma forma totalmente incoerente, crescendo cada vez mais a dívida pública americana. Por quê? Cada vez mais pessoas investindo no tesouro americano, considerado o investimento mais seguro do mundo, mais o governo americano precisa pagar juros, ou seja, com os juros relativamente altos, que são uma briga com o Banco Central que ele está tendo, como a gente está tendo, por exemplo, aqui no Brasil, mais a dívida dele acaba crescendo. Por isso, uma força política para querer cortar os juros por lá. Então, quando dentro desse cenário a gente olha os dados econômicos não muito favoráveis e esse conservadorismo, acaba tendo uma segunda opção, ou seja, o ouro. O ouro é o conservador do conservador, a proteção da sua reserva. Então, depois do dólar, acaba vindo o ouro. Isso também vem desde o ano passado, um fato de grandes bancos centrais do mundo inteiro. Logicamente, a gente não tem a nossa reserva de emergência, os países também têm as suas reservas nacionais. Grande parte das reservas nacionais ainda são em dólar, mas neste momento que a gente olha com uma determinada delicadeza, grande parte também está fazendo o efeito chamado desdolarização e comprando cada vez mais ouro. Isso acaba impulsionando o preço desse metal, que porque ele é o mais importante ou porque ele acaba crescendo muito mais. Fora os fatores históricos, ele é muito mais escasso do que muitos dos metais, né? E ainda guarda sua riqueza e não tem inflação. Então a gente viu aí grande parte da semana falando sobre isso, a alta da Bolsa de Valores aqui do Brasil, também muito impulsionada pela perspectiva dos mercados emergentes, né? Então tá interessante, as taxas que estão pagando, as oportunidades que tem de investimento estão mais atrativas do que nos países desenvolvidos, que já estão caindo ali a taxa de juros, ou a Bolsa de Valores ainda está andando de uma forma muito, vamos dizer, horizontal, ainda não está crescendo. E nós temos também agora alguma notícia super importante que a gente precisa olhar com muito carinho hoje, ver como que vai movimentar o mercado financeiro, na verdade de duas. O risco de shutdown novamente nos Estados Unidos. O que é isso? Nada mais é do que paralisar determinados serviços básicos estatais, ou seja, federais. Isso daí de uma forma, uma licença não remunerada para poder conter os gastos do governo americano. Isso daí também está acontecendo eventualmente porque o Congresso não entrou em acordo ainda com o governo federal. Isso pode ser um risco? Pode. No longo prazo, acaba não afetando a economia americana. A gente tem que lembrar que o shutdown é muito mais um movimento político do que um movimento econômico em si, porque ao longo do tempo ele acaba não afetando a economia americana. E a grande notícia de hoje, Joana Felipe, que a gente vai escutar, é ver se vai ter alteração
do presidente do Banco Central americano ou não. Eu acho que isso vai dar muita fofoca para a semana que vem, viu? O Trump vai estar aí, ó, nos holofotes. Bafo nos corredores do Fed, minha gente. Olha só, a Bruna Alemann trazendo a manchete da sexta e já da segunda-feira. Já adiantando a manchete da segunda-feira. Antes da gente se despedir, então fica, né, Bruna, aquela recomendação para quem está de olho nos próprios investimentos, presentes ou futuros, ficar de olho no noticiário também, né? Porque pode acontecer alguma coisa ainda hoje, né? E a semana que vem vai ter muitas consequências. Estamos falando aqui de política dos Estados Unidos. Gente, eu me lembrei da Bruna e me lembrei de shutdown no fim de semana passado, quando, por causa do mau tempo, tivemos mais de 10 mil voos nos Estados Unidos, né, impedidos, atrasados, cancelados por causa do mau tempo. Eu até falei para o ouvinte assim, lembra do shutdown, né, no fim do ano passado? Shutdown por razões políticas, aquele desentendimento entre republicanos e democratas. Então, isso pode acontecer de novo, né, Bruno? Então, atentos aí, atentas no noticiário, né? Exatamente. Aí, e uma última dica, gente, para vocês ficarem de olho. No meio dessa questão do Banco Master, enfim, tudo mais, já estou vendo nas redes sociais, em algumas plataformas de investimento, CDB de bancos pequenos a 170% do CDI. Cuidado com isso. A gente está no meio do caos aqui do Banco Master e do Will Bank. A gente sabe muito bem que todo CDB que tem, ele é ofertado a um percentual muito maior do que o comumente apresentado, 100%, 120%, existe risco. 170% é um risco absurdo. Por favor, tomem cuidado com o que vocês vão consumir, principalmente na hora do desespero. Escutem as notícias com cautela, interpretem elas, absorvam elas e não tomam nenhuma decisão de investimento de uma forma, como fala, desesperada, só porque você escutou alguma coisa ou viu alguma oportunidade que seja única. Investimento bom não é único, não precisa investir naquele momento.